Bem-vindos ao Bekim Ba'alachá 6, Shiur número 101. A gente está no Siman Kuf Samech Zayin 167, hoje Alachá 47 até a 50. Quem tiver o livro, a gente está na página 240 do livro. Estamos já quase acabando, né? O livro termina no Shiur 103, a gente está no 101, Bezat Hashem ali, logo a gente começa o volume 7. Mas, bom, seguindo aqui, então, volume 6, shiur número 101. Alachá 47 fala que a pessoa não é correto a pessoa jogar o pão, porque isso é considerado falta de respeito para o pão. Então ele fala, Lo izrok prusat hamotzi ala shulchan lifnei orchim. Afilu im lo nimas al yedei azrika, mesmo que o pão não vai estragar com você jogando, ele vai continuar, quer dizer, não é que você vai jogar num lugar que ele vai se estragar, que ele vai esfarelar e tudo, mas falta de respeito para o pão. E além disso, está escrito nos poskim, como o pão foi usado para fazer nele a brachá de hamotzi, quando você desrespeita o pão, você está desrespeitando a brachá que foi feita nesse pão. Então, Bezat Hashem, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente chegar no Siman Kuf Ain Aleph. Lá a gente vai falar sobre isso, mas aqui, de qualquer maneira, o que está escrito aqui na Alachá. Então, na nota, ele traz aqui a nota 202, que tanto o Magen Avraham como o Taz falam que mesmo que o pão não vai se despedaçar, não vai ficar ruim, ele é proibido a pessoa jogar o pão para as pessoas que vão comer. Quer dizer, ele pode, mesmo os faradim costumam não dar na mão, como a gente falou antes, coloca na mesa, na frente dele, ou etc. Mas não pode, não é para ficar jogando. Assim, então, o Magen Avraham e o Taz trazem que isso é considerado desrespeito para o pão, mesmo que o pão não vai se estragar com a pessoa jogando. Agora, o Levush discute com o Magen Avraham e o Taz, e ele traz alguns poskim que falam que se o pão não vai se estragar, o pão não vai se despedaçar, não vai cair em alguma coisa que vai estragar ele, etc., não teria problema jogar. Então, quando a pessoa não tem quando não tem risco do pão estragar, de acordo com o Levush, ele traz poskim que falam que não teria problema jogar o pão nessa situação. Porém, o Pri Megadim, e assim também o Mishnah Brurah vai atrás do Pri Megadim, fala que isso se aplica a qualquer outro pão, mas o pão que foi feito nele a brachá de hamotzi, a pessoa não deve jogar ele pelo kavod da brachá. Então aí não pelo respeito do pão em si, que aí você teria o que discutir entre o Magen Avraham e o Levush, mas fala para o Megadim, mesmo os poskim que o Levush trouxe, que permitem jogar o pão quando não tem risco do pão estragar, mas quando é o pão que foi feito a brachá de hamotzi, é falta de respeito para a brachá de hamotzi. E agora, Bezat Hashem, a gente vai seguir a Alachá 48, a gente vai mudar de assunto. Sobre agora é sobre tirar outra pessoa de Jeová, a gente já estava falando sobre isso, só que agora é quando eu vou tirar outra pessoa de Jeová, se eu posso fazer isso mesmo que eu mesmo não vou comer. E aí então, isso está escrito nos poskim, que assim começa a Alachá 48, se a pessoa não pretende comer, ele não pode fazer a brachá de hamotzi lechem min haaretz para outra pessoa. Isso é válido para hamotzi, mas é válido para todas as brachot de comida. Eu não posso fazer a brachá de hamotzi lechem min haaretz, borei pri adamah, borei pri ha'etz, etc. Shakol yam dvaro, se eu não vou consumir a coisa. A gente vai ver depois na nota que em relação a mitzvot não é assim, mas em relação à comida, eu não posso falar Shakol yam dvaro, e ele vai beber e eu não. Ou hamotzi lechem min haaretz, ele vai comer e eu não. Então por isso, se alguém não pretende comer, ele não pode falar a brachá por outra pessoa. Essa
alahá é válido para todo tipo de comida, bebida e cheiros, que são todas as brachot que a gente faz pelos prazeres que a gente tem, pelo proveito que a gente tem, que eu não posso fazer a brachá por outra pessoa. Em relação a mitzvot, eu posso fazer a brachá por outra pessoa, mesmo que eu mesmo não vou comer, eu não vou participar da mitzvah junto com ele. Isso que a Gemara em Masechet Rosh Hashanah traz, agora começando a nota 203, a Gemara traz em Masechet Rosh Hashanah que existe um conceito chamado arevut. O que é arevut? Que os Am Israel arevim zelazé, que um Yehudi é fiador do outro. E aí quer dizer que ele é fiador do outro. Então fala, eu sou responsável não só que eu cumpra a Torá e Mitzvot, mas eu sou responsável que os outros Yehudim também cumpram Torá e Mitzvot. E aí por causa desse conceito de arevut, está escrito na Gemara que afalpi sheyatsa motzi, mesmo que eu já cumpri a mitzvah. Então, digamos, pegar Mará, Masechet Rosh Hashanah, tá trazendo ali sobre a mitzvah de shofar. Eu já cumpri a mitzvah de shofar. Fui na sinagoga, rezei musaf, etc. Ouvi o shofar bonitinho, cumpri a mitzvah com todas as coisas. Pois, tem alguém que não ouviu o shofar ainda, ele não sabe fazer a brachá. Eu posso fazer a brachá, asher que deixar no bemizot havetzivanu, lishmo akol shofar, e tirar ele de Rová, mesmo que eu não estou saindo de Rová agora. Então, a minha brachá, tecnicamente, você vai falar, já que eu posso fazer, não é brachá levar até lá, mas tecnicamente, eu fiz a brachá e não fiz nada, porque a brachá de shofar eu já fiz quando eu cumpri a mitzvah às 11 da manhã. Depois vem às 3 da tarde, eu vou fazer para outra pessoa. Brachá levar até lá. Falou, não. Porque, mesmo que eu não estou fazendo mitzvah nenhuma ali, já que ele precisa, eu posso fazer a brachá por ele. Só que aí a Gemara explica esse conceito. Por quê? Já que eu tenho a obrigação que ele faça a mitzvah, eu posso fazer a brachá por ele. Então isso é o que a Gemara traz em Masechet Rosh Hashanah. Só que essa regra se aplica só para mitzvot. Aí você vai falar, por que só para mitzvot? Em relação a comida, também eu vou falar, eu sou responsável que ele faça brachá na comida. Falam que não é verdade. Por quê? É lógico que eu sou responsável que ele faça brachá na comida, mas por mim ele não precisa comer. Ele tem a obrigação de tocar o shofar, ouvir o shofar em Rosh Hashanah. Ele tem a obrigação de usar talit, de tefilin, etc. Então, qualquer mitzvah que ele vai fazer, ele tem a obrigação de fazer. Não é que se ele quer, ele faz, se ele não quer, ele não faz. Em relação às brachot de comidas, quem mandou ele comer pão? Ele pode ficar sem comer pão. Aí ele não vai precisar fazer a brachá de amotzi. Então, eu não sou fiador sobre ele comer pão, ou sobre ele fazer birkat Amazon, ou ala michiá, borene fashot, etc. Então, em relação às brachot de comidas, as Chachamim falaram, só quem aproveita é que pode fazer a brachá. Então, se alguém vai tomar água, eu não posso, mesmo que ele não sabe fazer a brachá sozinho, eu não posso chegar e fazer a brachá de Shakol Nabidvaró e ele responder amém. A não ser que eu também vou comer. Se eu vou comer, eu faço a brachá para ele. Mas se não, eu não posso fazer a brachá por ele para tirar ele de Chová em relação a brachot da comida. Aqui no livro ele não traz, mas o Agmará ali, Masechet Rosh Hashanah, traz isso. E o Shulchan Aruch posek assim na Halachá, que é a exceção, que é a brachá de Borei Pri Hagefen do Kiddush. Por quê? Já que a brachá de Borei Pri Hagefen do Kiddush, ela é necessária para fazer o Kiddush, por mais que ela é uma brachá de comida, ela entra na... Estou falando do Kiddush da noite. No Kiddush de dia também é machloket, não vou entrar agora. Apesar de achar quando a gente falar de Halachot de Kiddush, a gente fala sobre isso, sei lá, Bekim Balachá, número, não sei falar que número é, mas ainda tem muito chão até lá. Mas o Borei Pri Hagefen, pelo menos do Kiddush, na sexta-noite, que eu preciso fazer o Borei Pri Hagefen, eu preciso fazer a brachá do Kiddush.
Então fala, ele é considerado como se fosse Birkat HaMitzvot. E Meikar Adin, mesmo o Borei Pri HaGefen do Kiddush de manhã, também é assim. A pessoa pode fazer Borei Pri HaGefen, outra pessoa comer, beber o vinho, etc. E com isso, valeu. Mas normalmente não existe isso em brachot de comida. Quer dizer, o Borei Pri HaGefen do Kiddush é exceção, mas em brachot de comida, fora o Borei Pri HaGefen do Kiddush, não existe isso. Eu só faço a brachá de comida se eu também vou comer. Não como, não posso fazer a brachá, mesmo que ele não sabe fazer a brachá sozinho. Então isso é a Halachá 48. Agora a Halachá 49 é que a regra que a gente falou aqui na Halachá 48 é não só que ela é que lecatchila não pode fazer, se alguém foi lá e não pretendia comer, fez a brachá em voz alta, para tirar outras pessoas de Chová, quando ele não pretendia comer, não só que não pode fazer isso, mesmo o Bediavad não valeu. Então a pessoa que escutou não valeu, e ele precisa repetir a berachá, e a pessoa que falou para ele, isso foi considerado brachá levatalá. Quer dizer, mesmo o Bediavad não vale nessa situação. Já que ele mesmo não está comendo, então não faz. E não só isso, falou, então, por isso, mesmo que eles ouviram a brachá, responderam amém, já que ele não pretendia comer, na hora que ele fez a brachá, ele não pretendia comer, não comeu, não vale essa brachá para quem está escutando. Agora, a Halachá 50 é algo que é bastante comum. Quando a pessoa vai fazer brachá para crianças pequenas, quer dizer, crianças que já estão na idade de Chinuch, aí eu posso fazer a brachá por eles. Por quê? Chachamim facilitaram, como eles são crianças, eles já têm a obrigação de Chinuch, que facilitaram eu fazer a brachá por eles. E mesmo que eles não são meus filhos, não é minha obrigação que eles façam brachá, são crianças, filhos de outras pessoas, eu posso fazer isso por causa das crianças. E eu posso fazer a brachá por eles, ou então, quando eu estou fazendo para crianças, posso fazer a brachá por eles, ou, como a gente vai ver depois, fazer a brachá para ensinar eles a fazerem, eles repetem junto comigo. Mas eu posso, mesmo que eu não vou comer, está escrito que para Ktanim permitiram, e mesmo que não são os meus filhos, e mais ainda, se forem os meus filhos, que é permitido. Então, isso mais, quer dizer, isso é uma exceção só para crianças. Agora, se eu tenho adultos que não sabem fazer a brachá, porque eles são, sei lá, pessoas afastadas, não aprenderam, viveram distante, etc. Eu não tenho essa permissão de fazer a brachá com eles se eu não for comer. Então, primeiro eu tenho a opção de comer. Pega a comida, come um pouquinho, mesmo que um pedaço pequeno, e ok. Mas digamos que a pessoa não consegue, não pode fazer. Então ele fala assim, como, por exemplo, sei lá, pessoas que estão distantes e tudo. Elas não sabem fazer a brachá. Então eu posso falar o texto da brachá e ele repetir atrás de mim. Então eu falo Baruch, ele repete Baruch. Eu falo Atá, Atá. Hashem, Hashem. Eloqueino. Porque aí não se chama que eu estou falando uma brachá, eu estou ensinando ele a fazer. Do mesmo jeito que o professor de Bar Mitzvah vai lá e ele ensina, ele fala os textos, as rezas, as brachot, para a pessoa que vai aprender, aí no caso para crianças, aqui eu posso fazer isso para adultos. Daqui a pouco a gente vai ver como é melhor proceder, mas e aí posso falar, e eu falo palavra por palavra, e inclusive eu posso falar o nome de Deus. Falo do jeito que se fala. Baruch atah Adonai lamedeni chokecha. Falo Baruch, Baruch, atah, atah, Adon. Então, pode falar o nome de Deus. Amonai, Eloqueino, tudo direitinho, quer dizer, falar certo, não como eu falei agora,
para ensinar. E aí a pessoa responde atrás dele, repete atrás dele, mas em relação ao adulto, quer dizer, para a criança eu permito que eu faça a brachá inteira, aí ele só responde amém. Para adulto não tem esse ter, a não ser que eu vou comer também a comida. E de qualquer maneira, tanto criança como adulto, se eles já conhecem um pouquinho, e ele consegue falar o Shem Hashem sozinho, então o ideal é que quando eu vou ensinar ele a brachá, eu falo, olha, Baruch, ele vai repetir Baruch, Atá, Atá. Aí eu falo Adô, ele já entende que é para falar o nome de Deus, Amonai. Então ele fala certo. Aí depois eu falo Elo, e aí ele já entende que é para falar o nome de Deus. Eu vou falar errado, mas para falar certo, Eloqueno. Então ele entende que é para falar certo. Então assim é melhor que aí porque para que a gente vai falar o Shem Hashem à toa se a pessoa já é capaz de entender e falar sozinho. E aí eu depois continuo falando Asher, que deixaram, Bemizotav, Tzivano, ou Shakol Neab Dvaro, ou Borem Nemezonot, o que for, eu ensino ele a fazer a brachá direitinho. Então, por isso, ele fala, olha, então, recapitulando, para crianças eu posso fazer a brachá, para ele só responde amém. Ou posso fazer dessa maneira, de falar e ele repetir atrás de mim. Para adultos que não sabem fazer a brachá sozinho, eu não tenho a opção de fazer a brachá em voz alta e ele só responder amém, eu preciso falar e ele repetir. E aí quando eu vou falar e ele repetir, se ele já sabe fazer mais ou menos e eu posso falar o nome de Deus, só dar para ele uma dica, que aqui é o nome de Deus, e ele vai falar certo, o ideal é fazer assim. Se ele é tão afastado que nem isso ele sabe, posso falar o nome de Deus da maneira certa para ele repetir certo. Então, esse foi o Shiur 101. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém. Chazak Baruch para todos.